Apenas lembrando novamente que a gente tem um WhatsApp para fazer as perguntas, então a premissa é de que vocês possam interagir bastante com os nossos convidados. Enquanto isso, eu vou seguindo com algumas perguntas, basicamente dividir aqui 3 blocos de questões. Vou começar perguntando sobre métodos, ferramentas, engajamento com o público-alvo e alinhamento. Como é que se faz o alinhamento na organização? Enfim, apesar de ambos os cases aqui que os nossos convidados vão compartilhar, eles se originarem de ambientes regulatórios, competitivos, econômicos e culturais bem distintos entre eles estão conseguindo atingir objetivos semelhantes. Objetivos estes que são preconizados pelo Institute for Healthcare Improvement, ou seja, pelo IHI. E é por aí que a gente vai começar esse debate. E eu vou pedir para a Cleusa e para o Nirav, resumidamente, falar um pouco, né, qual é o case que a gente vai se basear nesse debate e também trazer aí os principais resultados que foram encontrados. No caso do Nirav, praticamente 5 anos de programa. No caso da Cleusa, praticamente aí já se vão 8 anos de programa, dentro do Triple M ou do Quadruple M, preconizados aí pelo IHI. Vamos lá? Bom dia a todos. É com satisfação que eu agradeço à comissão organizadora da ZAP e ao Fábio por esse convite e por estar aqui compartilhando a experiência do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O Hospital Alemão Oswaldo Cruz é uma entidade com mais de 120 anos e, como o Fábio falou, aproximadamente 8 anos nós temos o cuidado integrado à saúde, voltado para o colaborador e para a família, de uma forma sistematizada. Começou o projeto no ano de 2007, quando nós lançamos no hospital um ambulatório voltado para os colaboradores. Esse ambulatório era para ser para além da medicina do trabalho, da saúde ocupacional. Era já com a abrangência de um cuidado mais integrado, de um cuidado mais amplo. Entre 2007 e 2009, ficamos com a experiência do ambulatório. Em 2009, fomos buscar parcerias internacionais para conhecer os melhores programas do mundo ou programas em que nós pudéssemos nos embasar. Tivemos a oportunidade de conhecer e fazer o treinamento de 5 profissionais em imersão na Universidade de Stanford, onde conhecemos o HIP, o Health Improvement Program, em que foi baseado o nosso inicialmente chamado Programa Bem-Estar, que foi implantado no hospital em 2011, 2010 como piloto, em 2011 para toda a população. E nós temos indicadores, então, que são indicadores acompanhados desde essa época, desde o ano de 2011 até o ano de 2018, com melhorias importantes no que diz respeito a resultados da saúde, à satisfação dos clientes e também aos custos organizacionais quando se fala em um cuidado integrado. Então, novamente, obrigada pelo convite. Good morning. Thank you for having me. My name is Nirav Vakaria. I come from the Cleveland Clinic in the U.S. And a little bit about our history and how we moved into accountable care. We've been a health system for almost 100 years. And similar to what I hear is the case in Brazil, until recently we were completely focused on specialty and hospital care and didn't have a lot of primary care to bring it all together. And so there's trends in our country that are moving us towards accountable care. And so we decided to get on board about 5 years ago. And at the time we started relatively small. We took on financial risk for a population that was about 60,000 at the time. And today it's grown to about 400,000 lives that we have at risk. And by end of next year, it'll be about 700,000 lives that we have at risk. And so when we say accountable care organization, what we mean is a group of physicians, hospitals, and other assets as part of the clinical care continuum, whether that's the lab or radiology, or its rehabilitation facilities, or its home care. It can look different in different accountable care organizations. But the point is that you're banding together, you're integrating your efforts to try to actually take ownership of a population.
not just taking care of who comes in today, and then when they disappear, they also disappear out of your mind, but keeping an eye on this population for the whole year, or maybe even longer, and being responsible financially for the outcomes, whether it's clinical, quality, experience, utilization, or total cost of care. And so, as I mentioned, we're up to about our 5th year of doing this, and so far we've seen nice improvements in many of our measures. There are others we still have to improve on, but it feels like we're moving in the right direction. Muito obrigado. Vocês poderiam, pelo menos, citar para a gente aqui alguns exemplos, algumas métricas que ao longo dos anos foram alcançadas dentro do Triple M? Podemos sim. Dentro do programa Saúde Integral do Hospital Oswaldo Cruz, que anteriormente era denominado Programa Bem-Estar, nós evoluímos para esse processo de saúde integral, pensando no cuidado coordenado como um todo. Então, o primeiro ponto do cuidado integrado é o diagnóstico da população que nós atendemos. Após esse diagnóstico da população que nós atendemos, que não tem essa quantidade de 600 mil vidas, nós temos menos de 10 mil vidas no nosso programa. Essa população, então, ela é identificada e a partir do momento que essa população é identificada, nós passamos para a atenção primária. A atenção primária tem todo um desenho da coordenação da atenção primária. E dentro desse desenho da atenção primária, uma atuação multiprofissional, uma atuação onde nós encaminhamos, primeiramente, o paciente, o colaborador do hospital ou o seu dependente, consultam com o médico de família. Nós temos enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, o médico de família, os médicos especialistas, dentro desse cuidado integrado na atenção primária. E também os profissionais que trabalham com coaching em saúde. Se o colaborador ou seu familiar querem mudar algum hábito de vida, ou se é identificado o gerenciamento de uma doença crônica, aí eu já chego no indicador, nós passamos a trabalhar com a metodologia do coaching em saúde, com profissionais de saúde treinados para tanto. Então, nós temos profissional enfermeiro treinado com a metodologia do coaching, profissional psicólogo e profissional nutricionista. Os médicos também possuem essa capacitação. Uma capacitação de um curso de extensão de aproximadamente 300 horas. Todos os profissionais de saúde integral utilizam técnicas de coaching para melhoria de qualidade de vida. Depois então, no cuidado coordenado, nós fizemos o diagnóstico, passamos pela atenção primária e tem necessidade de uma especialidade, o paciente é encaminhado para a especialização e depois ele volta para o cuidado primário ou para o gerenciamento da sua doença crônica. O que eu posso trazer como indicadores principais em relação à saúde desses pacientes, desses colaboradores, dessa força de trabalho que está sendo acompanhada ao longo desses 8 anos? Nós tivemos 40% de diminuição em hipertensão, em torno de 30% em redução de dislipidemias, 30% também dos níveis de estresse e 40% dos níveis de tabagismo dos acompanhamentos desse programa. Tem vários indicadores, eu citei esses 4 como principais. Um indicador também importante, a melhoria do hábito de qualidade de vida no que diz respeito à atividade física. Nós saímos de pessoas bastante sedentárias hoje, temos uma academia dentro da matriz do hospital principal da cidade de São Paulo. Nessa academia, dos 3 mil colaboradores, nós temos 700 frequentadores assíduos que fazem exercício de força 3 vezes por semana ou mais, junto com atividade aeróbica. Então, nós entendemos que é um bom indicador, que é um excelente indicador desde o início do programa. E um outro indicador, que eu não poderia deixar de trazer aqui, é o aumento do consumo de frutas e de cereais integrais, que nós também acompanhamos. Como que a gente acompanha? Primeiro o colaborador ele faz um autodiagnóstico e depois esse autodiagnóstico, no momento da consulta, bem-estar, o médico faz a checagem com os exames clínicos e os exames laboratoriais, se necessário. E o impacto disso no custo, Cleusa? Lembra que a gente conversava? Se você puder compartilhar o retorno de investimento que vocês conseguiram calcular. Claro que sim.
Bom, no início do programa nós ficamos 3 anos sem reajuste com a operadora. Dissemos, uau, chegamos no máximo, 3 anos sem nenhum percentual de reajuste. Migramos do plano de pré-pagamento para o plano de pós-pagamento, porque entendíamos que nós já tínhamos as condições e as ferramentas próprias para fazer o gerenciamento dessa população. Não foi bem assim, na prática. Nos anos seguintes, no ano de 2015, o primeiro semestre, nós fomos ainda bem. No ano de 2016, nós tivemos uma elevação de custos, porque nós precisávamos incluir na nossa equipe analistas de contas médicas, auditores de contas médicas, e essa auditoria ela precisava fazer parte da equipe para que nós tivéssemos um gerenciamento do programa como um todo. Porque a gestão clínica, a gestão da saúde populacional, ela estava bem feita, bem desenhada, nós aprendemos em Stanford como fazer, inclusive lá no início, no aprendizado de Stanford, buscamos lá um estímulo financeiro para a participação do programa. Lá em Stanford, cada participante inicial, quando ele ia participar do programa, ele recebia literalmente, à época, um cheque de $300. Nós pensamos, será que a gente vai fazer assim? Pagar para o paciente, para o colaborador participar do programa? A gente acabou colocando no programa de remuneração variável e isso fez bastante diferença. Saímos de 45% de exames periódicos para 98% de exames periódicos já no primeiro ano da implantação. Exame periódico é lei, todo mundo tem que fazer, mas na prática isso não acontecia. Quando nós juntamos que o exame periódico é o mesmo da consulta bem-estar, e esses índices melhoraram. Então, no custo-efetividade, na tua pergunta específica, Fábio, para cada real investido, nós temos R$3 de saving hoje, tá? Ainda com custos hospitalares bastante altos. Recentemente fizemos um redesenho de rede, que eu posso comentar um pouco aí para frente. Tá joia, obrigado. Nirav, olhando para uma plataforma como uma ICO, que tem que ganhar uma escala enorme para fazer gestão de saúde populacional e coordenar o cuidado, quais são os desafios quando a gente sai desse ambiente que a Cleusa descreve e vai para um ambiente muito maior, com vários pagadores? Como é que coordena-se e como é que você faz essas adaptações, né? Você tem uma questão de ferramentas, você tem uma questão de interação, você tem uma adaptação, você tem N variáveis aí. Como é que você enxerga esse paralelo? That's a great question. I think I'm going to fly back via Stanford to learn more about all the tools that you've learned. The numbers are staggering. I'm still a practicing provider. I see one patient at a time. And yet, when you think about the hundreds of thousands of patients that we have to manage, or the millions of patients that you all will manage, it can be overwhelming. So, I think in terms of a mind shift, instead of seeing each patient as the same, moving into accountable care means you're building a more flexible approach to taking care of patients. It is not one size fits all in terms of every patient has to come in for a visit once a year or twice a year, whatever it is. But you can use data and analytics to help you stratify your population, to say who are the really high-risk patients that need to come in much more often, and we need to send services to the home and assign health coaches and behavioral therapists, et cetera, and who are your very low-risk patients who, if you're collecting this data about things like fruits and vegetable consumption and exercise, really, there's not much for us to do on the healthcare side, right? You check in with them once every 2 or 3 years, you run some labs, you listen to their heart, and you're done. So it's that flexibility in the care model that requires moving all the way upstream. How do patients access your system? Very low-risk patients should have one pathway. Very high-risk patients should have another pathway. And it should be the easiest pathway for both possible. How does your EMR, electronic health record, as well as your analytics system, support every caregiver at the point of care to help them understand this is a high-risk patient, this is a medium-risk patient, this is a low-risk patient. And even within risk, I'm oversimplifying it. Within high risk, there are different types of risk. There's clinical risk.
Imagine the patient with 5 chronic diseases and is on dialysis. That's a lot of clinical risk. Versus someone with lots of social risk. Maybe they're quite indigent and they don't have the resources to take their medicine. All of those are different types of risk that you would then build into your system, both the tools, but probably more importantly the behaviors, to help your caregivers, once they understand what type of risk this is, how do they treat that patient differently? Obrigado. Tem um ponto que, conversando com vocês anteriormente, né, e ficou muito claro a importância dessa estratificação de risco inicial, não só pelo simples fato de estratificar, mas também toda a consequência que ela vai trazer para a coordenação do cuidado. E tem um ponto específico que eu queria abordar com vocês e ter um pouco mais de detalhe para a gente compartilhar com a audiência, é a questão da arquitetura dos incentivos. Na experiência de vocês, qual é essa arquitetura que realmente na prática conseguiu mudar o comportamento e de que forma, ao longo do ciclo de vida do programa, vocês tiveram que adaptar, de transformar, para que aqueles resultados continuassem sendo atingidos pelo time de vocês? Bom, falar de incentivos em relação ao nosso programa é bastante importante porque foi um desenho desde o projeto inicial. Nós entendíamos que para a população brasileira e para a população saudável e também para a população doente, seria necessário que nós tivéssemos alguns inputs para que eles pudessem acompanhar e aderir ao programa. Primeiro, nós criamos lá no hospital o passaporte da saúde. A cada participação em relação ao programa, o participante ganha milhagens em relação ao programa Bem-Estar. Essas milhagens, elas são cumulativas e elas participam lá no final, no programa de remuneração variável, numa parcela do programa de remuneração variável. Então, o colaborador que é frequente à academia, ele ganha milhagens. O paciente hipertenso crônico ou que tem mais doenças associadas, se ele segue o seu tratamento de acordo com o que foi estabelecido pelo gestor da sua situação, então, ou pelo médico de família ou pelo médico especialista, ele também vai ganhando milhagem. Quanto melhor ele estiver nas suas condições de saúde, independente de ser um paciente rígido, um paciente sem nenhuma comorbidade ou um paciente com doença crônica, ele vai ganhando milhagens no seu programa e vai recebendo incentivos. Isso faz parte, dentro da nossa instituição, o Programa Saúde Integral, ele está dentro da Diretoria de Recursos Humanos. Então, dentro da Diretoria de Recursos Humanos, nós olhamos para o Programa Saúde Integral como um benefício. E esse benefício, para nós, ele está lá desde a base estratégica de que saúde do colaborador faz parte da missão dos recursos humanos da organização. Então, a partir do momento em que saúde está na pauta, em que saúde está na agenda, nós acabamos trabalhando com incentivos também como forma de tratar os benefícios de saúde como benefícios para a vida do colaborador. I'm curious if I could ask you to raise your hand if, when Fabio said incentives, who thought money? All right, so yeah, a lot of people, right? Sorry, we'll wait for the translation to catch up. Thank you. That's typically where I think our minds go first. How do we use financial incentives to incentivize or disincentivize certain behaviors, whether it's on your provider side or it's on the patient side? In the US, we're very limited from a regulation and sort of legal perspective in incentivizing our patients with any sort of financial motivation. So what we really try to focus on are what are the other things that are driving the behavior of our patients. And in that case, I think it's very similar to what Cleusa described. We're trying to tap into what is their passion for themselves. So if you have these trained care managers or care coordinators or health coaches who have more time than I do in an office to really help the patient understand the link between their diabetes and their future health and their ability to be the grandparent that they want to be to their grandchildren, then you can start to activate patients and help them understand why it's important to take care of themselves. For our
caregivers, we try to focus on the things that motivate them, our physicians, our nurses, etc. And really there, it's a little bit about money, but more of what motivates people, I think, who go into healthcare is the desire to take care of people, to have that connection with people and feel like at the end of the day, I did something good for someone. So we really focus on autonomy, and we focus on trying to reconnect people to the purpose of why they went into this field in the first place. These are typically people who could have gone and done something else, probably more lucrative, but they chose healthcare because this is their passion. And our job is, as a system, let's get out of the way. If you leave a great care coordinator and a great patient alone, they will take care of it. You don't have to bring more incentives into it. The point is, get out of the way as a system. Stop building barriers around access and communication. These are the things, unfortunately, that happen as systems get large. And part of our job is to chip away at those barriers so that we can restore the relationship between people who care for patients and their patients. E alguma fórmula mágica de como fazer esse equilíbrio entre os incentivos na experiência de vocês? O que funcionou e o que definitivamente não funcionou? Fórmula mágica, que difícil essa pergunta. Acho que uma fórmula mágica é a soma daquilo que nós estávamos falando, né? É a soma de tudo isso. É entender que o paciente e a família estão no centro do cuidado e que nós pensamos, sim, em qual é o modelo assistencial que o nosso cliente vai estar inserido. Um ponto que é bastante importante é a liderança, estimular a participação da força de trabalho nesses programas. O líder, quanto mais conectado, o CEO da organização, o financeiro da organização, o diretor de inovação, não só o de recursos humanos, né? Lá na frente desse programa, porque paixão move a gente, quem é dessa área comigo sabe que a paixão é o nosso dia a dia, mas os outros profissionais, os outros líderes da organização, quando eles reconhecem o programa, quando eles partem para a ação no programa, a gente percebe uma adesão maior da base da organização. Então, o mesmo check-up que faz o principal executivo da minha organização é o check-up que faz o colaborador com a atribuição menos complexa da mesma organização. Eu estou falando do mesmo cuidado. Se ele tiver uma doença crônica, independente do cargo, o cuidado vai ser exatamente o mesmo. Então, assim, como recursos humanos, a gente tem paixão por servir, paixão por cuidar na área da saúde, né? E o programa acaba se tornando apaixonante quando nós encontramos resultados que são resultados benéficos. Por outro lado, também quando nós temos um paciente com doença grave, que faz parte desse programa e que está lá, porque todos nós estamos suscetíveis a isso, nós também temos a suficiência, né, de estar ao lado do quanto ele e a família esperam. E não ser exageradamente invasivos, mas estar ao lado dessas pessoas. Para mim, o sucesso do programa é a participação da alta liderança, é a participação de cada colaborador, é o depoimento de alguém que esteve em uma situação de uma doença crônica e que teve o melhor desfecho lá, ou que não teve um bom desfecho, mas que durante a sua vida teve a possibilidade de estar com profissionais também da saúde que cuidaram de outros que cuidam. Então, isso, para mim, são resultados positivos. I would agree with everything that was just mentioned in terms of maybe not a magic formula, but prerequisites, if I could, in terms of what do you absolutely need before you start this journey? And if you don't have it, don't start. So one is absolutely the alignment within the organization, at least on the care delivery side, between the C-suite and the clinical side. If one gets ahead of the other, they won't be successful. So try to stay in sync, and importantly, make sure the C-suite understands why this is important to the long-term health of the organization. And then another thing that I think is important is in terms of levers you can pull to start to move in this direction is focus on transparency. Help everyone understand why. Help everyone understand how am I doing compared to my peers,
because there's a natural motivation to be competitive in a friendly way. And you can use that to your advantage as you start to try to change these behaviors for the better. Nira, pegando um pouco dessa sua última parte do que você comentou, de algum exemplo prático que você poderia compartilhar com a gente sobre alguma tática, alguma estratégia nessa direção que provocou maior alinhamento do seu time interno, maior engajamento para poder alcançar aí essa performance? Alguma coisa que você se lembre, que seja interessante compartilhar? Well, I think we're still working on it. We've been very, very successful as a fee-for-service provider for 100 years. So, you know, it's not easy to change, especially when things are still going well. In a crisis, it's easy to change, but we're not at the crisis yet. So that's a little background of where we are. I shared this story yesterday. I think it's just one example of still the sort of two mindsets we have in a large system like ours. And just by way of reference, we're about 15 hospitals and about 4,000 physicians who work both inpatient and outpatient. Last year, we, on the primary care population health side, did a really amazing job of vaccinating for influenza. We got to our highest rate ever. 85% of our population was vaccinated. And we know there's a good link. It's not perfect, but there's a good link between that and reducing influenza-related complications. And then in January, February of this year, our hospital presidents were freaking out, a little bit of a crisis, because influenza admissions were very down. And some of us were celebrating it, but most of the organization was sad that we didn't have enough admissions. Our budget wasn't being met. Our hospital beds were going empty. And I think that's just one example of how you can sometimes be in these two worlds. And I don't think we've reconciled it yet, but that's just one that comes to mind in terms of how it's going to take years to change the mindset on both sides and come to something in the middle that works for everybody. Nós estamos exatamente nesse caminho, mudando do modelo de fee-for-service para modelo de bundles. No caso do programa da saúde integral, a nossa priorização, no caso de internação, é um modelo de pacote com previsibilidade, um modelo de bundle para a internação do paciente, para a internação do paciente, do colaborador ou do seu familiar. Nós também estamos em mudança. Isso é uma mudança mundial. Eu acredito que a saúde não dá conta nem no Brasil, nem nos Estados Unidos e nem em nenhuma parte do mundo. Se continuar com esse modelo fee-for-service, se nós não tivermos gerenciamento de protocolos gerenciados e as melhores práticas com custos que sejam custos previsíveis e com custos que não sejam altos custos para a área da saúde, que é o que nós estamos vivendo. E no Brasil, principalmente, com a entrada do capital estrangeiro, não posso deixar de falar, a gente teve uma mudança substancial também nesse modelo todo de pagamento, né? E esse, por exemplo, lá no nosso programa de saúde integral, nós temos uma operadora, então nós contratamos uma operadora que faz, então, todo o atendimento, que tem a rede de atendimento. Essa rede de atendimento só na cidade de São Paulo possuía 115 hospitais. Nós mudamos esse modelo e criamos um produto específico, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, junto com a operadora. E agora nós estamos trabalhando com em torno de 25 hospitais e a rede ambulatorial e todas as outras redes de atenção básica continuaram permanecendo, com o objetivo de que nós pudéssemos, sim, trabalhar com protocolos, com custo-efetividade, com protocolos melhores administrados e não com um tipo de gestão que era praticamente impossível ser feito, né? Eu queria citar uma questão também de incentivo que eu não falei anteriormente. Nosso programa está, então, rodando desde o ano de 2011 e nós temos, esse é o 6º ano que nós realizamos a Semana Bem-Estar. E a Semana Bem-Estar virou a Semana do Trabalhador, foi a semana passada, né? A Semana do Colaborador, e tinha um enfoque, o respeito mútuo. Então, durante a Semana do Colaborador, nós temos alguns troféus de incentivo.
o setor ou a área do hospital ou da organização com maior pontuação somada do programa Bem-Estar, com maior número de milhagens, todas as milhagens contadas de uma área específica, por exemplo, né, ganhou lá uma unidade do call center, foi a unidade com maior número de milhagens, né? Então, maior número de milhas. Essa ganhou o troféu como o setor bem-estar do hospital. O líder que mais contribuiu para o programa ganhou ganhou o troféu Líder Bem-Estar. Esse líder que mais contribuiu para o programa, só para trazer um exemplo, ele foi a gerência de farmácia, que nós não temos farmacêutico específico no Saúde Integral, e a gerência da farmácia no hospital nos auxiliou no encaminhamento e nas orientações de medicação para os pacientes crônicos, para os pacientes com gerenciamento de doenças crônicas. E nós tivemos um aumento de adesão a esses protocolos, com esse trabalho de gerenciamento, que levou a ela e a equipe a receberem esse troféu. Então, setor, a pessoa que teve um maior desempenho em qualidade de vida, um troféu superação, uma paciente, uma colaboradora, uma colega nossa, com um câncer de mama importante e que foi reconhecido por todos como uma pessoa que conseguiu superar e também pela sua própria força de vontade, acabou ganhando o troféu superação por votação pública. Então, são incentivos que a gente vai juntando com essa questão do gerenciamento de custos e que vai trazendo as pessoas para mais perto, saberem o valor do que significa o programa como um todo. E dentro dessa linha, Cleusa, o que você diria em termos de fatores críticos de sucesso? Porque agora já se passaram 8 anos, o resultado veio, várias lições aprendidas, mas 8 anos atrás, né, era ainda era uma incógnita, era uma coisa a ser construída, existia uma visão, não existia nenhuma ação. Como é que vocês conseguiram fazer essa transição, saindo de uma visão somente benefício, custo, para uma visão de saúde, para uma visão mais avançada, né? No seu case também, o Nirav, também, como é que foi esse desafio, né, de você sair de um modelo hospitalocêntrico, baseado em especialista, encarar essa coordenação e trazer atenção primária e aceitar aí as negociações com pagadores, que são pagadores importantes, que têm um poder de negociação muito grande. E também, né, não podemos deixar de citar o Medicare, que é um grande comprador também das ACOs no modelo americano. Well, I think we're still figuring it out. We're about, I would say, halfway through our transition. If you ask for what's made some things successful, I think one is going back to this idea that the C-suite is on board, and not just for 1 year, right? There's always that risk of, yeah, go try this, figure it out, implement this model in 6 months, and come back to us at the end of the year to see how you did. This is a many years long journey, and I think that understanding that time horizon from the beginning is important, and that there will be variability. Some years you'll do well, some years the performance won't be so good, but staying disciplined towards that final goal, I think, is pretty critical. One thing I wish we had started earlier, and we're only recently doing it, is our initial model was really built around the physician. So we built in care coordinators and social workers and pharmacists and behavioral health specialists and all these people to kind of have that full team-based care model to manage the population's needs. But we didn't go to the heart of the issue, which is the physician mindset, their buy-in, how their behaviors influence that whole team that is waiting for their direction. So if I had to do it again, I think we would have been much more focused on engaging the physicians from the beginning. We figured it out a few years ago. We've started and it's moving, but I think we lost some ground because it was frankly easier to work around the physicians than with the physicians. So we chose that route first. Só um minutinho, Cleusa. Aproveitando aqui para um exemplo, como é que vocês estão fazendo esse engajamento com os médicos hoje, com esse aprendizado? Eu acho que esse é um ponto super relevante, sim. So an interesting thing can you hear me? Yes. An interesting thing we noticed
when you add all these resources around a physician. You know, you think it's the greatest thing in the world to finally have help in your practice. All these care coordinators and everyone that I mentioned. And I think from a leadership perspective, we patted ourselves on the back and said, great job, we secured the resources, we got them in, it will all be perfect now. And what we realized was, for the most part, physicians are solo practitioners. We are never trained to work as part of a team in the way I think some other professions are, like nursing in particular. It's about a team approach to work from the very beginning of nursing school. So teaching physicians how to be the leader of a team was a big part of, I think, building that engagement and helping them understand that they can trust these other people who they never knew before, but they can trust these people to help them take care of their patients and in some ways do a better job than the physician will. And I think when we started with the basics of getting people to know each other as human beings on these new teams, helping them understand what this new person's role is and what it isn't, and helping the physician understand, how do I lead when I've never really had to lead before? I've always just been someone who's in the clinic doing my work day to day. Now I got to step out and actually think about this team and how it's functioning. That doesn't come naturally to everybody. And that's some of the really long work that we're doing over these last few years to help make sure our physicians are more comfortable with that. Dentro da nossa experiência, dos principais fatores de sucesso foi trabalhar desde o início a formação dos médicos junto com os outros profissionais no que diz respeito aos aspectos de coaching em saúde, ao wellness coaching. Quando o médico traz também para a sua consulta, para o seu contato com o paciente, essas ferramentas do coaching, ele percebe que ele pode também ser mais ativo no tratamento com o paciente, e ele acaba se aproximando. Dentro do nosso programa, o gerente do programa é um médico. Isso faz diferença para as outras lideranças médicas da organização, né? Mas dentro do centro do cuidado, nós temos o primary nursing, o primeiro enfermeiro, como o enfermeiro referência para o cuidado do paciente lá na atenção básica. E muitas questões são encaminhadas e são resolvidas pelo assistente social ou pelo enfermeiro, sem necessariamente precisar chegar a uma consulta de especialista médico. O médico faz parte desse contexto. Hoje nós temos a grata satisfação de ter começado o programa, o início do programa. Nós começamos com médicos geriatras, porque nós queríamos que ele olhasse a população como um todo, desde o jovem que entra na instituição até aquele aposentado que vai para a sua outra condição de vida. Nós começamos com médicos geriatras no programa, nós evoluímos, esses médicos geriatras todos fizeram especialização em medicina do trabalho, então tinha um médico apenas, né, conforme a legislação e o número de colaboradores na época, que era do trabalho. Depois todos os outros se tornaram também especialistas em medicina do trabalho, se tornaram especialistas em medicina do estilo de vida, que é outro ponto que é importante, e eles acabam formando essa equipe junto com esse principal ativo. Eu posso dizer aqui, entre nós profissionais de saúde, que o enfermeiro e o assistente social fazem muita diferença nesse cuidado coordenado. E em termos práticos, para você alinhar esse time, o que foi um fator crítico de sucesso de trabalhar, apesar do objetivo em comum, apesar de todos estarem no mesmo barco, enfim, algum ritual que vocês costumam fazer, que seja interessante compartilhar e que seja realmente um fator importante? Sim, nós celebramos todos os anos, né? Como eu falei, tem a Semana do Colaborador. No último domingo, nós fizemos uma caminhada pela Avenida Paulista para fazer a finalização da Semana do Colaborador, para finalizar e para celebrar aquela semana voltada para a saúde. Nós trabalhamos questões do meio ambiente, por conta da data, da CIPAT, com questões de Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, e também uma conscientização em relação ao respeito ao outro, ao respeito à vida, ao respeito às condições de saúde.
Então, foi uma semana bastante importante. Ela é celebrada, nós fizemos essa celebração uma vez por ano, e é uma semana inteira e acaba no domingo com essa caminhada. Mas eu diria que o principal ganho, o ano passado nós ganhamos um prêmio mundial, né? Além de ter ganho em 2017 a maior pontuação do Prêmio Nacional de Qualidade de Vida, do PNQV e da BQV, nós fomos indicados para o prêmio para o Global Health, para o prêmio internacional. E nós fomos finalistas, nós, na categoria Grandes Empresas, nós e outra empresa fomos finalistas. E eu nunca vou esquecer dessa data, era 7 de setembro do ano passado. Eu não fui para a Itália para ganhar o prêmio, mas eu fiz uma força importante para que o CEO da organização estivesse com o nosso médico, que foi fazer a defesa do prêmio lá em Bergamo, na Itália. E o nosso CEO estar junto com o Leonardo Piovesan, que é o médico que defendeu aí com jurados de 5 continentes do mundo, e que chegamos, né, não só em 2016 nós fomos finalistas, tá bem, a gente conta, tá, fomos finalistas, tá legal. Mas em 2018 nós fomos os premiados, nós fomos finalistas e fomos a empresa global de grande porte que ganhou o prêmio mundial. Ter o CEO da organização naquela foto, pessoalmente, me dá uma satisfação na divulgação do programa. E essa celebração, a gente utiliza aquela foto em todos os lugares que a gente vai falar do programa, porque o nosso CEO estava lá, né? O nosso CEO foi lá conhecer exatamente como é que o mundo está enxergando um programa num hospital brasileiro, situado em São Paulo, e que fez o tema de casa em relação à saúde do colaborador. Então, eu acredito que esses incentivos, eles são para além de incentivos financeiros. Eu concordo plenamente com você, são incentivos à saúde da pessoa, são incentivos a modelos assistenciais, que são modelos assistenciais que são vitoriosos e que nós podemos fazer a diferença assim, com esses modelos. E, Cleusa, algum conselho que você daria para quem está procurando encontrar essa oportunidade no mercado? Qual o cuidado que ela deveria ter? Como pesquisar? Que tipo de, vamos dizer assim, de âncoras tem que se procurar num programa de gestão focado na saúde, seja do seu colaborador, seja do seu beneficiário? Qual é a dica que você dá? Bom, primeiramente, procurar os programas da Associação Brasileira de Qualidade de Vida. Acho que essa é a primeira etapa. Nós temos no Brasil uma associação que escreve muito sobre isso, de pesquisadores renomados que estão no Brasil e no mundo publicando sobre esse assunto, sobre qualidade de vida. E tem cases de todos os segmentos em relação à saúde populacional que estão lá, né? Buscar benchmarking em organizações que realmente fizeram o tema de casa e não organizações que estão iniciando mesmo, né? Mas organizações que estão há mais tempo, que estão há 5, que estão há 8 anos e que têm um histórico todo do gerenciamento do cuidado coordenado. As visitas a essas organizações são visitas importantes. No nosso caso, ajudou muito, não só a imersão em Stanford, mas nos associar à ABQV, nos associar à ASAP, buscar entidades que discutem qualidade de vida, que discutem saúde populacional. A gente não precisa fazer sozinho, ou dar murro em ponto de faca. Nós podemos realmente aprender com quem já faz bem, né? E eu posso oferecer aí também a visita ao nosso hospital, que é bem legal. Aí estou falando no meu sotaque, que vocês já devem ter percebido, que não é um sotaque paulistano, que é um sotaque do sul do Brasil. Então, para falar bem no sotaque gaúcho, é bem legal o nosso programa. Quem quiser ir visitar, estamos à disposição. E Nirav, como é que fica quando você está procurando aí alternativas no sistema de saúde? Quais são os principais drivers que você recomenda sempre, né, as organizações estarem procurando, estarem se certificando, principalmente nesse momento tão difícil para todo mundo, né? A fragmentação é grande. Eu acho que tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui ou na Europa os problemas são parecidos, mecanismos diferentes, mas algumas soluções podem ser compartilhadas. O que você teria aí para dar uma dica, dado que você já está tão avançado aí nesse desenvolvimento?
Well, I think fortunately these days the world has gotten a lot smaller. So, yes, there are other places in the world to learn from. Building those connections, I think when it's peer to peer, there's an openness to wanting to teach each other and learn from each other as well. I don't think you should ever think of it as a one directional taking information from others, but also what can we offer, what can you offer to others that you might interact with. I think that's key. I think also look outside of this industry. That's what we often fail to do. But a lot of these problems have been solved in the tech sector or just in the business sector or you name it. And so we don't have to fix every problem ourselves. They call reinventing the wheel. Instead, let's try to utilize the information that's out there, build those relationships with places that have seen some success, and kind of weave together something that works for you. Don't just take something off the shelf and say, okay, that will work here, but rather adapt it to the local circumstances to make it as successful as possible. Ok. Bom, a gente já está chegando no final do nosso painel, tem aí praticamente 4 minutinhos, a gente tem que respeitar o tempo também. E eu queria deixar aberto para vocês, 2 minutinhos para cada um, uma mensagem final e talvez aí com uma mensagem final com o nosso tema, coordenação do cuidado. Qual é a dica que vocês dão, aprendizado, 3 pontos mais importantes, ou para quem quer começar a construir essa trajetória, ou para quem está tentando e não está conseguindo acertar, ou para aqueles que estão procurando alguma opção e que precisam entender pelo menos aí quais são as 3 principais alavancas de sucesso para economizar tempo e ajudar também a população, né, o segmento que está se propondo a ajudar. Bom, um privilégio ficar aqui 45 minutos debatendo sobre esse tema. Esse tema acaba sendo uma jornada. Eu diria que 3 pontos que eu avaliaria, né, para começar um programa é olhar. Nós falamos muito hoje na jornada ou no propósito do paciente, né? A jornada, a experiência do paciente, que nós possamos também pensar na jornada e na experiência do trabalhador de saúde, né? De todos os desafios que ele tem no dia a dia, os desafios que cada um de nós temos nas nossas instituições no dia a dia. Não deu tempo de abordar esse assunto e serviria para outra mesa, mas nós temos, sem dúvida, aumentado os índices das doenças do CID e F, dos voltados para as psicoemocionais de forma importante, de forma avassaladora dentro das nossas instituições. Isso é um ponto que nós temos que nos conectar com esse tipo de situação. Não dá para pensar que o sistema, fechar os olhos e pensar que o sistema vai resolver. Os nossos programas têm que pensar em promoção e têm que pensar também em cuidado para esses profissionais, né? Não é diferente do que em outras áreas, mas na área da saúde a gente tem visto esse aumento das questões voltadas para estresse, burnout, depressão, síndrome do pânico e todas essas questões que tem que existir uma pauta dentro do nosso programa para cuidar da questão saúde mental. Eu queria deixar essa mensagem, a gente acabou não falando sobre isso, mas eu queria deixar essa mensagem, que é uma das preocupações que tem ocupado muito a nossa agenda no dia a dia. Dentro desse ponto, nós começamos dentro do programa também a tratar, só para fazer essa finalização, da segunda vítima, aquele profissional de saúde que é envolvido em um evento adverso, um evento catastrófico em relação a um paciente. Como é que a situação emocional dos profissionais que estão no cuidado do paciente que sofreu um evento adverso grave. Isso daria uma mesa específica só para isso, mas eu não queria deixar esse alerta no sentido de que nós, profissionais de saúde, necessitamos sim, e profissionais de outras indústrias, olhar o erro, olhar a punição, muito mais como uma cultura justa do que uma cultura punitiva. Esse ponto é um ponto que é bastante importante estar integrado a qualquer um dos nossos programas, isso eu diria. Tá? E reforçar a presença de cada um de nós, líderes nas nossas instituições, aportando aí paixão aos programas muito mais voltados para a saúde, para poder trabalhar preventivamente as doenças. Nirav.
So quickly, I would say make sure you measure your progress in years, many years if you can. Number two, build on the strengths you have. I think in healthcare, we're what we call deficit-based thinkers. We always think about what we don't have, what's going wrong, what someone else has. But there's a lot of strengths that each of our organizations has, and build on those as opposed to focusing just on what's an opportunity. And then the last is do not take on risk faster than your capabilities allow. It's a mistake that a lot of places make. Pace your market, pace your own system in terms of just slowly taking on risk as your capabilities mature. Tá joia? Queria aproveitar, agradecer novamente a presença da Cleusa, do Nirav aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez aprendi bastante com vocês. E queria pedir gentilmente uma salva de palmas aqui para os nossos convidados, por favor.